Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai cobrir aqui os 3 artigos mais famosos de Harvard sobre liderança, quais suas grandes conclusões e quais são, se é que elas existem, as conexões entre eles. E antes de começar aqui a detalhar o conteúdo, queria te pedir, se você gosta desse tipo de material, esse tipo de análise, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para o YouTube recomendar mais desses conteúdos para você. Beleza? Bom, começando aqui, o primeiro desses artigos tem o nome de O que forma um líder, aqui no sentido de o que forja um líder, né? Quais são as características que fazem do líder um líder realmente especial. Esse artigo foi escrito por um cara chamado Daniel Goleman. O Daniel ele foi o cara que trouxe os conceitos de inteligência emocional para dentro do mundo da liderança, para dentro do mundo da aplicação desses conceitos. Então ele juntou aqui algumas décadas de dados e analisou líderes de mais de 200 empresas, até que ele chegou nessa conclusão aqui, que eu diria que é a principal conclusão do artigo, que 90% dos fatores que distinguem um grande líder de um líder mediano, eles vêm de aspectos de inteligência emocional, tá? E desses aspectos eles olham, né, ou o Daniel com seu time olhou 5 domínios principais de inteligência emocional. O primeiro deles, autoconsciência, segundo, autocontrole, seguido de motivação, empatia e habilidades sociais, tá? Eu fiz um vídeo especialmente sobre esse artigo, tá? Vou deixar aqui no card e na descrição também, se você tiver interesse de ver com mais detalhes esse estudo, tá? Bom, e o segundo artigo, ele tem o nome de Liderança Nível 5. O autor dele é o Jim Collins. O Jim é um cara super conhecido no mundo inteiro, né? Autor de um monte de livros aí sobre liderança, sobre gestão. E ele usou aqui a base do estudo dele, Good to Great, com mais de 5 anos de pesquisa, mais de 1.400 empresas pesquisadas. Bom, e como ele descreve esses 5 níveis aqui do indivíduo, né, do profissional, até alcançar lá o nível máximo aqui do que ele chama de líder executivo nível 5. Primeiro ele olha para a fundação, tá? Então são pessoas que ainda não estão numa função de liderança especificamente, mas elas são indivíduos, né, altamente capazes, com talento muito claro identificado e competência individual, tá? Isso é a base da pirâmide, seguido de ser um membro contribuidor, tá? Então mesmo que a pessoa já não esteja numa posição de liderança, quem olha para ela e quem a avalia consegue reconhecer nela uma pessoa que contribui com o todo, contribui com o time, tá? Os aspectos são esses, né, de colaboração e contribuição. Passado aqui a fundação, né, da base, aqui a partir do nível 3 é quando o indivíduo realmente tem a responsabilidade de liderar. E aqui aparecem, né, é onde nascem os 3 níveis aqui até chegar no nível 5. Então, o nível 3 é um gerente competente, é um cara que focado na organização e na eficiência do negócio. O nível 4, que é o líder eficaz, ele já compõe, tem um quê a mais de compor a visão, né, de estruturar uma visão do negócio e tem um desempenho consistente. Bom, até que a gente chega no líder executivo de nível 5, tá? E aqui uma coisa que eu acho que é um grande achado do estudo, talvez o maior dos achados aqui, é uma coisa que talvez seja super contraintuitiva, porque se esperava que durante os estudos, o Jim comenta isso em uma das entrevistas, que os fatores mais importantes para a liderança acabassem sendo aspectos de carisma, aspectos quase de superpoderes, né? Mas o que ele viu aqui é que esses líderes executivos de nível 5 têm 2 características principais. Uma delas é a humildade, e por humildade aqui, ela se manifesta em 2 aspectos, tá? É puxar a culpa para si, mesmo que ela seja de outras pessoas ou outros grupos. Então esses líderes, essas líderes, elas puxavam a culpa para si dentro de um contexto negativo. E quando havia um mérito, um projeto entregue, um trabalho bem executado, o mérito era dos outros. Então, por humildade, ele define que a culpa é minha, mas o mérito é dos outros. E esse eu diria que é bastante intuitivo, mas é uma determinação inabalável, tá? É uma dessas características, dessas 2 grandes características do líder nível 5. Bom, vamos cobrir então o terceiro artigo e, por fim, como que eles estão conectados entre eles, tá? Então, o terceiro artigo, ele é um artigo de um cara chamado John Kotter, e ele diz aqui, ele descreve o que os líderes realmente fazem. Então o que o John estava buscando era justamente qual é a função, qual é o escopo real de um líder, qual deveria ser o escopo de um líder. E o que ele notou é que as organizações falham quando confundem gestão com liderança. Por gestão, o Kotter ele define a ideia de que é lidar com a complexidade, né? Eu olho isso muito voltado para toda a burocracia que o negócio precisa. Então,
o desenho das áreas, o desenho da estratégia do negócio, o entendimento do cenário de competição, qual o produto, quais são os diferentes níveis hierárquicos da empresa, ou se a empresa decide por não ter hierarquia, né, em algum sentido, ter aquela estrutura mais horizontal. Então é todo o desenho, é todo o esqueleto, eu diria, de como que a empresa decide ser. E, além do que ela decide por si só, está conectado também com a resposta a todo o ambiente de negócios que ela está inserida. Então, todo o ambiente burocrático, o respeito às leis, compliance e tudo mais. Então, o gestor ou a gestão está ligada com como lidar com toda essa complexidade. Enquanto que a liderança ela está focada em lidar com as pessoas, obviamente, e com mudanças. Essa é a grande distinção que ele faz. Então, em resumo, o bloco de gestão da empresa está ligado a planejar, orçar e controlar, enquanto que a liderança ela deveria ou ela precisa ser aquele ente que alinha as pessoas, que inspira os outros e que consegue conectar essas mesmas pessoas para responder às mudanças que estão em curso no negócio, no ambiente de negócios, o que for. Bom, e por fim, como a gente comentou no começo, eu gostaria de conectar, né? Eu fiquei pensando comigo, né? Os 3 artigos mais famosos, o que será que eles têm relação entre eles? E, no meu entendimento, eles têm uma relação muito grande entre eles. Eu defini isso como uma espécie de equação aqui, mas que A é pré-condição para B na direção de C. O que eu quero dizer? Que os aspectos de inteligência emocional, autoconsciência, controle e motivação, eles são pré-requisitos para o indivíduo conseguir manifestar humildade e essa determinação inabalável. Então, alguém que não tem um bom nível de autoconsciência ou autocontrole, dificilmente ele vai manifestar humildade em algum contexto. Da mesma forma, se o indivíduo não tem uma motivação muito forte, como que ele vai manifestar essa determinação inabalável? Então, ter esses aspectos de inteligência emocional são pré-requisitos para manifestar humildade e determinação inabalável. Tudo isso na direção de alinhar pessoas, inspirá-las e lidar com essas mudanças. Então, isso vira a caixa de ferramentas, né, dessa pessoa para manifestar essa necessidade de liderança dentro do seu ambiente. Bom, se fez sentido para você esse conteúdo, peço para você mais uma vez, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal, tá? Porque o YouTube vai recomendar aí novos vídeos para você como esse. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima e tchau!